Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nessa nova fase do canal, sempre buscando evoluir e trazer da melhor forma o conteúdo bíblico para vocês. Então, bora pro vídeo. Hoje, em sequência ao vídeo falando sobre a história da conversão de Saulo, história incrível, né? Até ele se tornar o apóstolo Paulo que conhecemos. Então, dessa vez, eu falarei sobre a história de Estevão, que está relacionado com Paulo. Então, por quê? Porque na morte de Estevão, Paulo consentiu, ele estava presente e também com ódio, querendo matar Estevão. Então, voltando ao começo dessa história, por que Estevão foi morto? Então, dentro desse contexto da igreja primitiva, que é a igreja logo após a morte do Messias e sua ressurreição, é a igreja que estava ali no começo. São os chamados para fora, né? A eclésia, a que existe até os dias de hoje. Mas então essas igrejas que estavam espalhadas por toda a Ásia, enfim, Roma, cidades da Grécia, cidades da Macedônia, como Filipos, enfim, né? Temos Corintos, diversas cidades onde estas igrejas primitivas se reuniam. Então, este era um homem da primeira geração da igreja primitiva, ao qual, então, é descrito aqui no capítulo 6 do livro de Atos, que 7 diáconos foram escolhidos. Então, enfim, para a igreja aqui. Então, um destes homens foi Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, ou Antioquia. Então, estes se apresentaram na frente dos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, esses diáconos foram escolhidos diretamente pelos apóstolos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, estes 7 diáconos foram escolhidos em Jerusalém, antes dos apóstolos se espalharem pelo mundo. Então, o que acontece? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, o Criador e o Espírito Santo concediam a Estevão sabedoria e inteligência para vencê-los em todos os debates, com os quais eles não podiam. Então subornavam os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Assim, investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. O pegaram, então, contra sua vontade e apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Ou seja, estavam mentindo ali sobre Estevão. Por quê? Porque aquele que é um servo do Criador, que tem Espírito, assim como Jesus Cristo, né? Não foi encontrado erro, não foi encontrado falta em suas palavras. Portanto, é necessário para eles blasfemarem, mentirem, armarem ciladas, como até hoje é feito com os verdadeiros servos de Deus. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, o resplendor da glória de Deus, o brilho de Jesus Cristo resplandeceu em sua face, e eles viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então ele começa a sua defesa no Sinédrio. Então o que acontece? Eu vou ter que separar esse vídeo em 2 partes. Por quê? Porque essa defesa é bem longa e é uma oportunidade também maravilhosa aqui para o canal,
porque nessa defesa ele faz como se fosse um resumo da história de Israel, exaltando os pontos mais importantes. Então eu vou começar aqui, vou falar um pouquinho no começo dessa defesa, depois vou encerrar o vídeo e finalizar com a parte 2, que é então a sua defesa e a parte final da história de Estevão, que tem assim um final incrível e glorioso. Então, começando aqui, a defesa de Estevão no Sinédrio. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E ali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. Ou seja, Deus já estava falando, já falou a Abraão sobre a escravidão que ocorreria no Egito por 400 anos, até que eles seriam libertos, né, por Moisés. E atravessando o deserto por 40 anos, chegaram então a atravessar o rio, se não me engano, o Rio Jordão, e entraram na terra de Israel. Então, e deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. E aqui então temos a continuação que fala sobre os patriarcas que tinham inveja de José e venderam ele para o Egito. Mas então eu vou continuar isso daqui no próximo vídeo, tá? Essa aliança da circuncisão faz parte do Velho Testamento e da Velha Aliança, o qual Paulo já fala nas suas cartas, né? Jesus Cristo, que não é mais necessário a circuncisão, porque a verdadeira circuncisão e o sacrifício, tudo já foi completo, né? Em Jesus Cristo, essas coisas do Velho Testamento. Portanto, nós temos a nova aliança, na qual a verdadeira circuncisão é você ser um servo de Jesus Cristo, você servir a Ele, você nascer novamente. Este é a verdadeira e definitiva aliança de Deus para com os homens. O mistério de Deus, que desde os tempos antigos de Adão, Abraão, estava oculto de Moisés, mas que nos foi revelado, né? O Filho de Deus, este era o grande mistério. Então olha que coisa incrível, né? Então eu finalizo esse vídeo por aqui e em breve trarei a parte 2. Que o Pai vos abençoe grandemente e espero que tenham gostado. Deixem aí as curtidas e essas coisas aí do YouTube para apoiar o canal e até a próxima.